amigos, amigos do Diálogo ao Coração, amigos da Federação Espírita do Estado de Tocantins, a nossa querida FEETIS. Vamos começar mais um Diálogo ao Coração, em que a gente tem a oportunidade de estar aqui nos irmanando, nos aproximando, trazendo assuntos os mais diferentes para que possam ser dialogados e conversados todos à luz da doutrina espírita. Para isso, todos os domingos a gente convida um estudioso da doutrina espírita para que possa estar aqui generosamente compartilhando conosco a doutrina sob diversas faces. E assim caminhamos aí já há algum tempo com a participação também dos internautas, que dão as suas contribuições, fazem as suas perguntas, fazendo com que esse momento seja bem rico. E é com essa proposta que a Federação Espírita do Estado do Tocantins, ela cumpre um dos seus deveres institucionais, que é difundir e divulgar a doutrina espírita. Para a tarde de hoje, a gente convida o Max Lânio para poder estar aqui dividindo a telinha conosco. Max, seja muito bem-vindo ao nosso Tocantins de uma forma diferente, mas sinta-se abraçado. Que alegria, muito obrigado. A gente tem uma profunda gratidão pela oportunidade de estar aqui. É uma honra poder participar com vocês e é um momento bastante importante porque divulgar a doutrina espírita, discutir os assuntos que nos afetam intimamente é uma bênção para todos nós, né? É uma bênção chamada de oportunidade, porque ela traz o conhecimento, ela traz a direção, ela traz o esclarecimento. Então, são as mais diversas faces, Lânio, que a gente consegue trazer. E a gente sempre traz um olhar que a doutrina espírita ela tem uma amplitude que nós trazemos aqui. Os mais diversos assuntos, o diálogo ao coração, ele não está focado em uma temática, a gente traz os mais diversos assuntos, mas todos que são tratados aqui expressam uma riqueza que a doutrina espírita vem aclarar, vem direcionar, vem consolar, que a gente fica assim, nossa, o quanto temos, e ainda a gente tem muito o que aprender, não é isso? Verdade, verdade. E são temas, às vezes, que são, assim, provocativos, de outras vezes são temas que deixam a gente, como dizer assim, sem clareza nas respostas, né? Como esse de hoje que nós vamos desenvolver, que é dor, é uma coisa que incomoda, e por que que isso acontece. Então, são temas que a doutrina nos dá a possibilidade, com um raciocínio lógico, compreender e aceitar aquilo que é lei divina e que a gente precisa seguir. E Max, é interessante porque a doutrina espírita, ela vem para nós sendo recebida por cada um de forma muito singular. E aí cada um tem o seu processo de reconhecer a maturidade espiritual em que se encontra. É esse olhar? É o que Emmanuel chama de janela evolutiva, né? Cada um enxergará com a sua janela, né? Cada um tem o seu tamanho evolutivo, que é o resultado das suas reiteradas experiências reencarnatórias. As aquisições espirituais vão sendo feitas pouco a pouco, e a janela vai alargando, né? Então, aquilo que numa determinada encarnação passada não compreendíamos, hoje já temos condições de compreender, porque o psiquismo dilata, e numa encarnação futura nós vamos ampliar mais o conhecimento. Então, quando você coloca todo mundo junto, você vai ver gente que já compreende mais, outro que compreende menos, mas todos estamos compreendendo um pouquinho que damos conta, né? Que isso é aquilo que importa, né? Sim, sim. Enfim, Max, a gente é bom de conversa, então eu vou... eu vou passar já para a sua reflexão, porque a gente estava aqui nos bastidores conversando e se deixar a gente caminha, né? E a gente... Seu áudio está desligado. Eu estou falando mentalmente e a boca está articulando, fica tranquilo. Temos disso, fiquemos à vontade. E a gente pede licença para poder te apresentar para aqueles que eventualmente não te conhecem. Eu
tinha o prazer de te acompanhar pelo rico material que você tem à disposição na internet, com uma fala de quem tem uma preocupação de trazer a doutrina espírita de forma muito fidedigna. E isso para a gente dá uma segurança, porque precisamos também ter essa preocupação. E fora isso, uma fala muito amorosa de quem também se coloca em igualdade no processo de aprendizagem. Desde já, a gente te agradece por essa generosidade, e eu já tinha te falado isso. Max, e para aqueles que eventualmente não te conhecem, você é um trabalhador do Cristo e agora um amigo da Fetins, tá? E no momento, o Max, ele está como trabalhador da FEB, Federação Espírita Brasileira, e também como trabalhador da Comunhão Espírita, todos em Brasília. Mas a gente fala em Brasília e eu te conheci em Anápolis através de uma palestra virtual, mas você também estava em Utah, nos Estados Unidos, né? Então, assim, a gente vai caminhando com essa oportunidade da internet nos aproximar. O tema da sua palestra hoje é dor, sofrimento, enfermidade, significado espiritual. A gente pede licença para que logo mais nós possamos falar com você e a gente conversar um pouquinho. E aí nós já damos as boas-vindas para a Eliane. Boa tarde a todos, muita paz, Eliane. Obrigada por você estar conosco. Jupira, querida amiga, que está falando da Bahia. Boa tarde a todos, luz e paz para todos nós e toda a humanidade. E o Rogério também, que dá boa tarde, meus amigos, paz e bom ânimo. Max, que nós possamos pedir licença para entrarmos nos diferentes lares levando a boa nova. Muito obrigada e logo mais a gente retorna, tá ok? Tá ok. Eu vou pedir permissão para usar um material de estudo como roteiro para o nosso trabalho, para depois, com essas bases, a gente poder conversar tranquilamente, né, Jorama? Muito obrigada, Max. Muito obrigado a você. Então, vamos utilizar esse recurso do nosso PowerPoint. E aqui nós vamos trabalhar esta pergunta fundamental que nós precisamos lembrar, que é a pergunta que todos seguramente têm, né? Por que existe dor? Por que existe sofrimento? Por que existe enfermidade? Por que nós estamos, como disseram os Espíritos, abraços com as misérias neste planeta? Por que isso é permitido por um ser que todos nós sabemos é o Pai, é bondoso, é misericordioso? Por que isso é permitido por um pai que tem essas características fundamentais, um pai que supera qualquer entendimento humano de bondade? Por que ele permite? Então, essas perguntas, elas são perguntas que nos incomodam, e muitos de nós, quando não as conseguem responder, pode acontecer de se tornar uma criatura rebelde, de achar que não está sendo justo o que está acontecendo com ela. Então, a bênção da doutrina espírita proporciona que nós compreendamos, mas não é uma compreensão que nos coloca numa cabeça, como diz o outro, forçadamente. Não, é uma compreensão que nós vamos articulando raciocínios lógicos e nos vão dando segurança naquilo que estamos compreendendo. A tal ponto que Allan Kardec chamou essa compreensão que dá essa segurança, que dá essa certeza, de fé raciocinada. Você não diz mais eu creio, você diz eu sei. E é muito diferente um do outro, porque quando você crê, você pode descrer, mas quando você sabe, produto da compreensão que você assimilou, você jamais deixa de saber. Você pode desencarnar, reencarnar em outro lugar, você pode não lembrar do que você aprendeu, mas está em você como perispírito e aparece na forma de aptidão, de vocação, de tendência, que você vai mostrando onde você está. Então, a dor é esse estudo que nós queremos fazer hoje aqui, que nos permite saber um pouco melhor sobre isso, a fim de que possamos entendê-la de forma natural e assim viver de forma natural. Para responder a primeira pergunta, a gente já sabia disso, mas é importante a gente trazer, nossos benfeitores disseram, e Allan Kardec registrou isso no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3,
onde você vê lá a classificação dos mundos, ele diz que a nossa Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, que é a segunda categoria. Nós estamos ainda mais para o lado da base, caminhando agora para a transição para o terceiro mundo, que é a regeneração, mas depois ainda tem o mundo, que nós chamamos de felizes ou ditosos, e depois ainda nós temos os mundos que são chamados celestiais. Portanto, nestes mundos de expiações e provas, nós vivemos ainda com essa situação de tantas dores, tantas misérias, porque nós estamos submetidos a movimentos de regeneração em relação a decisões que nós tenhamos tomado ao longo das nossas múltiplas existências de maneiras equivocadas, fazendo a nossa vontade e não a vontade de Deus, que é soberana e que é toda ela de amor, enquanto que a nossa vontade muitas e muitas vezes é puramente caprichosa e egoística. Então há uma necessidade de entrarmos em equilíbrio com a harmonia cósmica, e só se entra em equilíbrio com a harmonia cósmica sofrendo os movimentos regeneradores que nós todos precisamos passar. E vamos lembrar que expiação vem em primeiro lugar a provas, porque expiação nada mais é do que uma prova obrigatória, uma prova compulsória, que a criatura que está submetida a ela não tem como passar a decisão de não fazê-la. A prova, propriamente dita, você pode até não fazer, você pode abandonar, mas se você reiterar, ou se a pessoa reiterar continuadamente nesse abandono, a justiça divina, que caminha junto com a misericórdia divina, lado a lado, ela nos constrange, e a palavra é essa mesmo, nos constrange a fazer a prova fora da nossa própria vontade. Aí entramos no campo da expiação. Outras vezes, nós fazemos as provas que nós, às vezes, sentimos frágeis e pedimos uma expiação, nós mesmos, não somos constrangidos. E aí essa expiação é uma segurança para o espírito, para ele não entrar de novo, em erro que ele já teria cometido anteriormente. Mas para a gente falar um pouquinho da dor, que é uma parte integrante do nosso mundo, é importante que a gente tenha algumas conceituações. Nós trouxemos 3 aqui para servir de base para as nossas conversas, e a primeira é de Allan Kardec no livro A Gênese, quando ele diz: a dor é o aguilhão, ou seja, aquele ferrão que te cutuca, que o impele para a frente, ou seja, que te propela, que te empurra, que te faz andar na senda do progresso, no caminho do progresso. Ou seja, a dor é um meio pelo qual nós somos movidos para a frente, nós somos movidos para o nosso projeto de vida que o Pai estabeleceu para nós. Assim, como assim projeto de vida, Max? Todos nós, minha amiga e meu amigo, fomos criados simples e ignorantes, e todos nós voltaremos para o Pai de onde viemos quando fomos criados. Esse processo é evolutivo e esse processo é longo, multimilenar aos olhos do homem, aos olhos humanos, mas aos olhos do espírito é uma senda evolutiva natural. Portanto, esse processo de voltar para o Pai, ele não é novo também. Nós sabemos disso com Jesus, quando ele diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Ou seja, nossa destinação, a fatalidade irresistível, é voltarmos para o Pai de onde viemos. Então, para isso, o Pai nos propele adiante. E esse movimento de nos propelir, de nos empurrar de forma natural, que nós mal percebemos, é um meio pelo qual nós somos ajudados a voltar. A dor, vai ter essa informação de André Luiz também, é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. Ou seja, o que ele está dizendo? Que à medida que você vai evoluindo, você vai expandindo o seu psiquismo, cada um de nós vai fazendo isso, e você vai tendo mais possibilidades de compreensão do mundo, mais possibilidades de aceitação das leis que te regem e rege tudo neste universo infinito. E a dor, nesse movimento, funciona como esse aguilhão de novo, ela vai fazendo você não perder o tempo que você precisa para poder atingir a meta divina, que é ser perfeito. Mas também existe um outro campo da dor, que André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, nos apresenta como esse termo. A dor é o grande e abençoado remédio. Reeduca-nos, ou seja, educa de novo a atividade mental. Quando você, por exemplo, está fixado numa ideia que não convém, muitas vezes você é apanhado pela dor para poder modificar esse estado mental e rever os rumos que você está dando para a sua vida. Então, nesse caso, essa dor aqui já não é uma dor natural, é uma dor que vai fazer você rever seus pontos de vista,
os seus erros, as suas falhas para com o cumprimento da lei divina. Por isso, nós vamos classificar essa dor, porque só nesses 3 conceitos nós vimos 3 formas distintas. O primeiro e o segundo se complementam e o terceiro apresenta um outro tipo de dor. André Luiz faz isso num estudo que é magistral, que ele apresenta no livro que ele tem, que nos dá, dentre aqueles tantos, né, que ele tem, o livro que ele vai trazer como Ação e Reação, ou outros tantos que nós vamos usar aqui também. Mas antes de falar de André Luiz, nós vamos trabalhar esses 2 conceitos, ou melhor, esses 2 princípios, que não você sendo espírita, ou você sendo religioso, ou você não sendo religioso nenhum, esses princípios eles estão aí na vida, funcionam apesar de nós. Mesmo se você for inconsciente deles, eles vão continuar existindo. Se você for consciente deles, melhor, porque você sabe como seguir as regras do jogo. Então, reencarnação é um dos meios pelos quais nós precisamos para progredir, para poder evoluir. Diz o nosso André Luiz em Evolução em 2 Mundos que a reencarnação não é um simples princípio regenerativo, ou seja, eu errei, eu tenho que corrigir. Não, a reencarnação em si, como fundamento inicial, ela é aquela evolução natural sendo acionada por ela, ou seja, a evolução natural tem apoio na reencarnação. Aquele movimento de progredir com o aguilhão natural da vida, ele é dado por esse processo reencarnatório. Você é submetido ao processo da reencarnação e você não tem como se livrar da carne de forma natural, sem passar pelas experiências que a carne te oferece. Logo, você é impelido a passar pelas experiências. Passando pelas experiências que a reencarnação te proporciona, você vai atingindo pouco a pouco degraus mais elevados no processo evolutivo. Criaturas inumeráveis, diz André Luiz, lá no livro Evolução em 2 Mundos, após longo estágio no plano extrafísico, portanto, no plano espiritual, olha a expressão que ele usa, gente, sentem fome de progresso renovador por inabilitadas ainda a ascensões maiores. O que é isso? Chega um momento em que você tem fome de crescer, fome de evoluir, você tem uma avidez para voltar para o Pai de onde você veio, mesmo que você não consiga raciocinar isso por movimentos naturais de compreensão. Vamos pegar um caso comparativo, por exemplo. Você olha uma planta e ela tem uma força irresistível que chama-se fototropismo. Ela é atraída para o sol de maneira irresistível. Se você coloca a planta na sombra e ela é uma planta que não consegue viver na sombra, porque existem certas plantas que conseguem viver com menos luz, mas sem luz nenhuma, aí elas não fazem fotossíntese, é outro tipo de sobrevivência delas. Vamos admitir só as que fazem fotossíntese. Elas precisam de luz. Se você coloca na sombra, elas se tornam raquíticas, fenecem e acabam perdendo a sua própria existência. Você também, a semelhança da planta, tem uma força irresistível que você, conhecendo ou não, está movido por ela. Chama-se deutropismo. É a atração irresistível que você tem para Deus. Você foi criado para voltar para Ele. É como se fosse uma impulsão natural que está plantada em você. Você pode até teimar, lutar contra isso, mas você não resiste muito tempo. A maneira do que nós conhecemos na parábola do filho pródigo. Aquele filho que pede a herança para o pai e quando está no fundo do poço percebe que sem o pai ele não consegue fazer a ascensão em si mesmo. E aqui é exatamente isso. Nós precisamos, depois de muito tempo lá no plano espiritual, voltar às experiências terrenas, porque são essas experiências terrenas que nos propelem mais rapidamente para o movimento principal de evolução. Não significa que nós não consigamos evoluir no mundo espiritual. Sim, evoluímos lá também. Mas tem um detalhe. Lá é como se você preparasse e se fortalecesse, mas para cá você faz as provas. Por isso que o mundo é de provas. É como um aluno que se prepara em casa para as provas, mas ele só vai aferir valores. Por exemplo, eu sou ou não sou paciente? Eu saio de lá, onde eu estudei paciência exaustivamente, e quando chego lá de cá, nem sempre eu estou pronto para provar que eu tenho paciência. Então, você precisa repetir as lições, e preciso repetir várias encarnações, às vezes, até um dia você conseguir dominar os valores que você precisa, que cada um de nós precisa. Por isso, nós vamos classificar a dor, com o André Luiz, em 3 tipos. E Emmanuel vai dar-nos um 4º tipo, que nós vamos falar também, que não é comum na Terra. Lá no livro Ação e Reação, como nos referimos, ele faz uma analogia que eu trouxe aqui para a gente refletir um pouquinho. Ele diz assim, o ferro sob o malho.
O que significa ferro sobre o malho? Quem é mais antigo um pouquinho, ou quem assiste aqueles filmes da Idade Média, vai se lembrar que lá na Idade Média você batia, punha o ferro na brasa, e aí você batia na bigorna e moldava o ferro nas formas que você queria. Por exemplo, para fazer ferradura para cavalos, que era muito comum até o século XIX, era esse o método mais comum. Hoje nós temos siderurgias que moldam as peças conforme as necessidades, mas nessa época era assim. Então, até o século passado, nós ainda tínhamos, em determinados locais aqui no Brasil, muito comum esse uso de malhar o ferro. E ele está dizendo que esse ferro, que é um ser inanimado, ele sofre o mesmo processo que a evolução impele. Ele, para ser moldado naquilo que precisa, ele precisa sofrer o choque do fogo e o choque dos contatos. E ele vai trazer outra comparação, para a gente poder entender muito bem. André Luiz é muito pedagogo, muito educador, e ele vai falar que a semente na cova. Agora ele está falando de um ser vivo no reino das plantas. O que é a semente na cova? É quando você coloca aquela sementinha, se aquele solo está propício, ele tem umidade, tem as condições necessárias, aquela sementinha começa a entumecer, começa a germinar e nasce aquela plântula bem frágil que pouco a pouco vai tomando consistência e forma. Para ela abrir aquela semente, para ela se tornar aquela planta para o qual ela foi criada, para o qual ela foi desenvolvida, ela também sofre o processo evolutivo, como o mesmo jeito do ferro, só que em ambientes de entendimento diferente. O animal em sacrifício, imagine um animal que nós usamos para a nossa alimentação, ele é sacrificado, nós o assassinamos de uma forma ou de outra. Esse animal, ele também, nesse momento de se entregar para servir a outro, mesmo que inconscientemente, ele também é submetido a um processo evolutivo. A cada processo desse, ele vai adquirindo experiências novas, por mais estranho que possa parecer. E ele ainda traz um quarto, que esse é o reino animal, um quarto estágio, que é o reino hominal, mas ele coloca, para fazer essa imagem, uma criança. E ele coloca a criança em dois estágios. Ou uma criança irresponsável, aquela criança que sabe que está fazendo a coisa que não é correta e é teimosa, né? Então nós temos aquele menininho teimoso, ou uma criança semiconsciente. O que significa isso? Por exemplo, uma criança que você está nascendo o dente nela, não sei se vocês se lembram, mas quando a criança nasce o dente, você às vezes até passa um produto, que eu me esqueço sempre o nome dele, para amenizar um pouquinho da dor do nascer do dente, porque a criança começa a chorar, né? E esse choro incomoda a criança. Então você tenta, como pai, como mãe, aplacar esse choro. Então, veja, ele deu 4 níveis: ferro, inanimado; planta, semente; o animal em sacrifício, reino animal; e a criança, reino nominal. Todos eles todos, seja a criança para desenvolver os órgãos, no caso, crescer um dente, para desenvolver os órgãos internos, que se sente uma dor que é quase imperceptível, mas se sente, todos eles, diz André Luiz, sofrem a dor-evolução. Olha o termo que ele chamou, dor-evolução. E ele chama isso porque essa dor, ela é dada de fora para dentro. Ou seja, o movimento vem do ferro batendo no ferro, você martelando aquele ferro sob o malho, a semente se submetendo às necessidades de crescer, o animal sendo forçado a dar a sua vida para outras vidas viverem, ou a criança sendo obrigada a desenvolver seus órgãos para se tornar uma criança, ao invés de criança, um adulto. Tudo isso faz parte de um processo que vem de fora para dentro. Exatamente na linha do que Allan Kardec nos disse agora do aguilhão. É o cutucãozinho que você recebe para poder não ficar estabilizado. Você é ajudado nesse processo. E aprimora você pouco a pouco, de experiência em experiência, você vai se tornando cada vez mais preparado. Sem isso, diz André Luiz, não existiria progresso. É claro, você não faria o esforço sozinho, você precisa de ajuda externa. Agora veja, quem é que se lembra das dores de crescimento? Quem é que se lembra das dores de dentro? Era tão suave, gente, que a gente mal percebe. É como Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, o jugo dele, ele vai dizer, é suave. O fardo que ele te convida a carregar é leve. Ou seja, você tem que carregar, é parte do processo evolutivo. Você tem que submeter-se às leis, é parte do processo evolutivo. É por isso que tem que ser feita a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa, que nós sejamos aqueles que cumpramos a sua vontade, não a nossa. Mas isso é suave, você nem se lembra disso. O problema é essa outra aqui, ó. Essa aqui é problema.
porque essa não vem de fora para dentro, como veremos. Diz André Luiz, em nosso estudo, é o benfeitor dele que está falando para ele, analisamos a dor e expiação que vem de dentro para fora. Você construiu essa dor, eu construí essa dor. Nós, quando recebemos um bem inapreciável, que se chama livre-arbítrio, nós tivemos em nossas mãos uma possibilidade que os animais para baixo não têm, que é escolher segundo a moral, não segundo os interesses materiais, porque o animal também escolhe segundo os interesses materiais. Nós estamos falando segundo os interesses morais. Então, quando você tem essa possibilidade, o Pai te pede, faça a sua vontade, assim na terra como no céu, está lá na prece. E nós acabamos fazendo a nossa. E quando nós fazemos isso, se a nossa vontade, e a maior parte das vezes não é compatível com a vontade do Pai, você acaba comprometendo-se diante da consciência cósmica. E você instala em você uma desarmonia que te incomoda, que, se dependendo da intensidade, pode te incomodar até o ponto de você sentir remorsos, dependendo do que você tenha feito, do que a criatura tenha feito. Isso marca a criatura no caminho dos séculos, e muitas vezes detém essa criatura em complicados labirintos de aflição. Para quê? Para que ela se regenere perante a justiça. E é isso que faz com que essa dor não seja natural. É como o mal. O mal não foi criado por Deus, por isso ele será, obviamente, como disse Deus, como disse Jesus, Deus o colocará em molhos e queimará naquela figura que ele faz de imagem para nós. Essa imagem, ela é nossa. Essa condição foi decisão humana. Deus nos criou para sermos aquelas criaturas felizes. Se seguíssemos irrestritamente as suas leis, amando-nos uns aos outros, que essa é a vontade suprema dele, nós não teríamos necessidade de passar por isso. Mas não é assim que funciona na nossa localização chamada planeta Terra, que é um planeta de expiações e provas. Nós somos espíritos ainda com certa rebeldia à vontade do Pai. Queremos fazer a nossa vontade, mas não nos atemos a quanto isso tem um custo evolutivo nas aquisições que nós precisamos conquistar. Mas, mesmo assim, o Pai é tão misericordioso, a misericórdia e a justiça nunca trabalham separadas, elas trabalham sempre juntas. Deus, todo de bondade, pôs o remédio ao lado do mal, isto é, faz que do próprio mal saia o remédio. Gente, o que é mal? Mal é a ausência do bem. E os Espíritos disseram, o homem faz o bem quando ele faz a vontade do Pai. Então, ele se aproxima da vontade de Deus. O homem se afasta de Deus quando ele faz a sua vontade, não a vontade de Deus. Então, fazer o bem é fazer a aproximação para Deus. Fazer o mal é se afastar dele. E nós, quando decidimos fazer a nossa vontade, é o mal. Não importa a intensidade e a categorização que você vai dar para o mal. Não fez a vontade do Pai, você entrou no campo do mal. Se você fez a vontade do Pai, você entrou no campo do bem. E a vontade do Pai pode ser resumida de maneira muito simples: fazer o bem pelo bem de todos. É isso que nós precisamos aprender como espíritos em evolução. Um momento chega, diz Kardec, em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem necessidade de mudar de vida. Então ele começa a fazer tudo na vida dele só visando os seus próprios interesses. Orgulhoso, egoísta, ambicioso, quer tudo para si, não se preocupa com a dor alheia, cuida só dos seus interesses pessoais. Aí ele vai começar a ter que devolver tudo isso de maneira que a dor lhe provoque a vontade de devolver. Se ele insistir, se ele for endurecido, chega um momento que cada um tem o seu limite. O que ele está sofrendo, o complexo de culpa que ele está experimentando, o remorso que ele está vivendo dentro de si, não dá conta de viver. Ele não consegue viver mais com o que ele fez. E o que acontece? Ele tem, ele mesmo, a necessidade de mudar de vida, porque ele não consegue mais, está saturado daquilo que ele escolheu antes e que agora ele está colhendo os resultados. Porque nós não podemos esquecer, ao lado da lei de livre-arbítrio, Jesus nos ensina a cada um segundo as suas obras. Ele está falando, então, da lei de causa e efeito. Você é livre para decidir, mas você não é livre para poder colher. Semeia de um jeito, colhe na mesma proporção. E ninguém colhe o que o outro semeou. É da lei que cada um só colhe o que ele próprio semeou. Então, semeou bem, a sua colheita é alegre, extremamente suave, como Jesus disse, é o jugo dele. Mas se você não semeou bem, você se afastou de Deus, não fez a vontade dele, você automaticamente está semeando espinheiros que terá que
lidar com eles depois. Então, Kardec termina dizendo no livro A Gênese que a necessidade constrange essa pessoa a melhorar-se moralmente. O que é moral? Moral é a regra de bem proceder. O homem procede bem quando faz o bem pelo bem de todos, ensinaram os Espíritos na questão 629. E por isso, fazendo bem pelo bem de todos, cumpre a lei de Deus. Olha só como é simples. Então, o que é ter moral elevada? É você cumprir a lei de Deus. O que é a lei de Deus? Fazer o bem pelo bem de todos. Pronto, é simples assim. O difícil é fazer isso acontecer. O difícil é vencer o homem antigo que somos e construir o homem novo que precisamos ser. Então, nós entendemos lá atrás aquela frase, que a dor é o remédio para o mal. E André Luiz colocou o abençoado remédio para o mal. Por quê? Porque, na verdade, é isso mesmo. Você não consegue sozinho, você é ajudado pelo próprio movimento íntimo que se instala em você de insatisfação, de não mais conseguir viver com o que fez. Por isso que Jesus disse, a cada dia basta o seu mal. Se nós entendêssemos isso aqui, gente, seria tão importante para todos nós. Se você quer ver um caso muito simples, questão 919A, se não me falha a memória, Santo Agostinho nos diz que dá uma receita, né? Aprendei comigo, a fazer como eu fazia quando estava aí na Terra. Ao ir dormir, eu passava em revista o meu dia, ou seja, eu passava desde manhã, a hora que eu acordei, até a hora que eu fui dormir, como é que foi o meu dia? E eu verificava, dizia ele, se eu não tinha feito nada que afetasse a Deus, nada que afetasse o meu próximo, nada que afetasse a mim. Se eu descobrisse, dentro dessa análise reflexiva que eu fazia comigo mesmo, alguma coisa que estivesse equivocada com as leis de Deus, no dia seguinte eu procurava aquela pessoa, procurava aquela situação e corrigia enquanto estava a caminho. Se nós fizermos isso durante o dia, é o que Jesus está dizendo, a cada dia basta o seu mal, você vai passar por experiências, às vezes você vai se equivocar, nós estamos no mundo de aprendizado, então não é ainda possível que a gente só faça o bem nesse estágio evolutivo. A gente vai ter quedas pequenas, mas essas quedas vão se tornando cada vez menores quando você entender essa frase. A cada dia corrige o que você não fez, o que você fez, aliás, o que você pensou, o que você falou em desacordo com a lei divina. Aí então você entenderá que você caminhará leve e suave. E ainda tem mais, o André Luiz no livro Ação e Reação nos diz assim, não podemos esquecer que o homem é o verdadeiro, que o bem é o verdadeiro antídoto para o mal. Ou seja, o que nós falamos? O bem te aproxima de Deus, o mal te afasta dele. Ou seja, fazer o bem é cumprir a vontade dele, fazer o mal é descumprir a vontade. Toda vez que você faz o bem, você anula o mal que eventualmente você fez. É como se fosse aquela matemática, né? Você tem o zero e o negativo e o positivo. Então, o positivo é o bem, vamos pensar assim, o negativo é o mal. Então, quando você faz um bem, você anula o mal. É o que nós encontramos no Evangelho dizendo assim, o amor cobre a multidão de pecados. Isso mesmo. Você vai passar pela situação, vai pensar, mas você não vai sofrer, por isso que nos chama sofrimento. Então, você não vai sofrer a expiação a rigor. Você vai sentir que está resgatando algo que você fez equivocado, mas que você aprendeu agora que precisa corrigir. Então, você anula o mal se você fizer o bem, é o que a André está dizendo para você. Por isso que ninguém jamais se arrepende de fazer o bem, gente. Ninguém jamais se arrepende de fazer o bem. Por isso que Kardec diz, fora da caridade não há salvação. Você vai salvar-se da dor se você fizer o bem sempre. E essa é uma interpretação bem pequena para a salvação, mas é uma interpretação também. Bom, depois desse segundo tipo de dor, André Luiz nos apresenta uma terceira interpretação de dor. Ele chama de dor auxílio. Ele diz assim, é assim, pela intercessão de amigos devotados à nossa felicidade e à nossa vitória, recebemos bênçãos de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico. Como assim, Max? Você está me dizendo aqui, André, que pela intercessão de amigos me vai fazer sentir dor, enfermidade? Não, isso não faz sentido. Você vai falar, isso é amigo da onça, você vai brincar. Se você não conhecer a lei de reencarnação, se você não conhecer os movimentos que acontecem no plano espiritual paralelos com o que acontece no plano físico, você vai achar que é isso mesmo, que esse sujeito é amigo da onça. Mas se você compreender o que o André Luiz está falando aqui, você vai entender que é realmente uma bênção. Olha só. Seja para evitarmos a queda no abismo da criminalidade, seja mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação. Para quê? Para que não sejamos colhidos de surpresas arrasadoras na transição da morte. Ele deu 2 exemplos aqui, existem mais, no livro ele fala em mais, outros 2 apenas para as nossas elucidações aqui.
Como criminalidade? Tem um livro de Humberto de Campos em que ele traz um caso de vamos dizer assim, um dirigente de um centro espírita que tinha fundado a casa, já tinha 40 anos, trabalhando incessantemente no seu melhor para que o centro desse o máximo de claridade para muita gente. Ou seja, ele fazia o melhor dele para o bem do bem. Ou seja, ele era harmônico com Deus. Mas no programação espiritual dele, todos nós trazemos a nossa, chegaria um momento que ele seria colocado numa aferição de valor. O que é a aferição de valor? Ele vai testar se realmente aquilo que ele acha que conquistou, se realmente ele conquistou. Se ele passar na prova, ótimo, ele está realmente com valor aferido. Mas se ele não conseguir, significa que ele vai ter que repetir aquela experiência tantas vezes quantas forem necessárias. A semelhança do aluno que tem que fazer a prova até passar. É assim. Então ele teve uma experiência que apareceria para ele uma mulher. E ele era casado, tinha filhos, vivia de maneira harmônica, super unidos. E essa mulher o colocaria literalmente de cabeça para baixo. Ele teria completamente uma fascinação por ela que seria quase que irresistível. Por isso é que é uma prova testemunhal, é uma aferição de valor. E foi isso que aconteceu. Apareceu uma mulher, certa ocasião na vida dele, e ele literalmente ficou fascinado por ela. E mesmo que dentro dele tivesse algo dizendo, meu filho, lute contra isso, isso não te convém. A consciência é a voz de Deus dentro de nós. Aí ele não se deixou ouvir. E o que ele fez? Deu vazão àquilo que é primitivo nele, que é a vontade de possuir, de ter os seus movimentos íntimos, as suas vontades atendidas. E ele já estava se perdendo, já começou a não ir no centro, chegou a não dormir em casa. Mas ele tinha valor, gente, eram 40 anos de serviço no bem. E ele tinha amigos espirituais lá em cima, que eram muito queridos para ele. Ele era muito querido para esses amigos. E eles reuniram, não sei se vocês se lembram do filme lá do Chico Xavier, quando o irmão dele, José, tem aquele AVC, eles reúnem em cima para tomar a decisão se ele ia desencarnar ou se ele continuaria. E ele tomaram a decisão em favor de José para ele desencarnar, porque ele seria mais útil no mundo espiritual do que no mundo da Terra, com aquela restrição que ele teria. E da mesma forma fizeram com esse senhor. E decidiram que ele não poderia levar essa queda, porque ele tinha feito muito em favor da doutrina, em favor de Jesus. E o que aconteceu? Deram para ele 6 meses de doença, que ele ficou acamado, mostrando literalmente como você é frágil, ser humano, como você é suscetível, como a sua vida é precária. E eu pergunto, quem foi que ficou na cabeceira dele durante esses 6 meses? Foi aquela que o fascinou? É óbvio que não. Foram os seus mais amigos poderosos aqui da Terra do que nós imaginamos que são os familiares. Ali ele passou fazendo o que André falou. O infarto, a trombose, a hemiplegia, o câncer penosamente suportado. Não sei qual foi a doença que foi colocada nele, o Humberto não fala, mas ele diz, senilidade prematura não foi o caso dele, ou qualquer outra calamidade da vida orgânica que nós todos somos sujeitos, constituem, por vezes, diz André Luiz, dores auxílio. É isso aqui que está acontecendo. Não são todas elas, nem todo infarto é uma dor auxílio, presta atenção, pode ser uma dor expiação, sim. A trombose, qualquer uma delas, pode ser. Mas quando você tem um prolongado período em que aquele movimento de, vamos chamar assim, de calamidade da vida orgânica te causou, é uma forma de você cair nessa segunda parte aqui, ó, para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo denso, habilitando-se através de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável na vida espiritual. Ingresso respeitável. Ele iria entrar manchado, mas depois de 6 meses refletindo, quando ele voltou humilde e reconhecedor dos seus erros e percebeu a loucura em que ele tinha sido entregue e agradeceu e abençoou a Deus essa enfermidade que lhe permitiu não cair no abismo daquelas condições bem típicas dos humanos ainda invigilantes. Mas existe, gente, um quarto tipo de dor. Essa é incomum nesse planeta. O Emmanuel chega a dizer de tal forma que é tão incomum que o homem comum, nos seus interesses mesquinhos, não considera a dor senão como resgate de pensamento. Ele está falando da dor expiação, aquela que você está se regenerando.
desconhecendo o gozo de padecer por cooperar sinceramente na edificação do reino do Cristo. Vocês vão se lembrar, todos nós vamos nos lembrar aqui, dos cristãos primitivos que eram aprisionados e levados para os circos romanos, onde ali eram assassinados publicamente, queimados vivos, dados às feras, flechados, enfim, as situações mais aviltantes que alguém pode imaginar eram feitas. E vocês vão se lembrar também que uma boa parte deles, não todos, mas uma boa parte deles, iam cantando hosanas, alegres, jubilosos. Como que alguém pode estar jubiloso sabendo que vai morrer? É exatamente isso que o Emmanuel está falando. Intimamente, ele sabe que aquele movimento de dor que ele vai ser submetido é por uma causa superior à própria vontade dele. Transcende os seus próprios interesses pessoais. Por isso é uma sublimação. Ele passou a não mais fazer por si mesmo. Foi como Paulo fez. Já não sou eu quem vivo, mas o Cristo de Deus que vive em mim. Então, os movimentos dele já não mais se ocupam com o próprio personalismo, mas se preocupam com a obra do Senhor, edificação do reino do Cristo aqui na Terra. Esse é um caso bastante emblemático, que todos nós conhecemos, e que é por isso que não é muito comum de você encontrar no mundo de expiações e provas. Mas, gente, essa dor que a gente está falando aqui, a princípio, só no campo dos encarnados, ela também continua no campo dos desencarnados. Dor e sofrimento, enfermidades também prosseguem lá depois. Allan Kardec faz uma pergunta sobre isso no Livro dos Espíritos. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Preste atenção na resposta, minha amiga e meu amigo. Angústias morais. Angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Efetivamente, logo após a morte do corpo físico, sofre a alma culpada minucioso processo de purgação, tanto mais produtivo quanto mais se lhe exterioriza a dor do arrependimento. E apenas, olha só, depois disso, consegue elevar-se a esferas de reconforto e reeducação. Gente, presta atenção. Ele está dizendo que as dores que você experimenta, ó, foi falado aqui, ó, torturam mais dolorosamente do que todos, são palavras dos espíritos, não são minhas, todos os sofrimentos físicos. Por isso, eu me preocupo. Será que eu tenho algum problema com alguém aqui na Terra? Será que eu tenho alguma coisa que eu ainda sinto que eu estou em débito com alguém? Se eu tiver, se você tiver, se qualquer um de nós tivermos, lembra de Jesus? Se você vai entregar a oferenda, deixa a oferenda de fora se você se lembrar que isso acontece. Se alguém tem alguma coisa contra você, vai lá e reconcilia. Enquanto você está a caminho. Para quê? Para que não aconteça isso aqui, ó. Para que você depois fique torturado sem necessidade, porque você já poderia começar a se regenerar já nesta encarnação, se tivesse a humildade de voltar lá atrás e corrigir aquilo que, de alguma forma, você sabe que não convinha ter sido feito. Então, esse momento, quando você faz, é o que se chama arrependimento. O que é o arrependimento? Arrependimento é quando você reconhece que errou e sabe que tem que reparar. Isso é diferente de remorso, gente. É diferente de complexo de culpa. E remorso e complexo de culpa são sinônimos. Porque o remorso é quando você fica no círculo vicioso. Você fica sofrendo aquilo que ele chamou de angústia moral. Você pode estar encarnado sofrendo isso. Tem gente que está numa situação social super bem, mas vive um drama íntimo que você não tem noção do sofrimento que a criatura passa. E é isso que ele está falando. Quando você se arrepende, já aqui na Terra, você faz essa reeducação iniciar-se aqui ainda. Agora, ele diz, se a moléstia experimentada na veste somática ou física foi longa e difícil, como foi o caso da dor auxílio que a gente viu agora, abençoadas depurações teriam sido feitas pelo que a gente chama de autoexame. A pessoa teve a oportunidade de fazer o autoexame, as reflexões, e ela já construiu novos modos de ver a vida antes de desencarnar. Isso para ela facilita a entrada no mundo espiritual, porque de antemão ela já sabe que tem que reparar, ainda que não dê tempo de voltar, como foi o caso do presidente do centro. E ela não tem tempo de voltar, mas ela pelo menos já volta, já chega do lado de lá com isso preparado. Então ela entra no mundo espiritual sem ser tomada de assalto. Todavia, se essa operação natural não foi possível no círculo carnal, aí o problema vem. Como diz Jesus, para que não te meta numa prisão e daí não sairás enquanto não pagares o último centil em relação àquela oferenda, quando você tem alguma coisa contra alguém. Aqui entra o problema. Quando você não faz isso, mais se agravam os remorsos depois do túmulo. Por quê? Porque eles estão recalcados, eles estão lá
lá apertado lá no fundo, que você não quer deixar sair por alguma razão, normalmente por causa do orgulho. E você está com isso em você, e você não se livra disso. Aonde você vai, isso vai com você. Desencarnado ou encarnado, caminha comigo, caminha com você, caminha com aquele que carrega esse tipo de dissonância com a consciência cósmica. E eles afloram, todos eles, através da reflexão. E lá no mundo espiritual, ela vem mais intensa. Agora, gente, eu quero fazer uma pergunta. Na verdade, são 4 sequenciais aqui para a gente poder trabalhar um pouquinho. O que ocorre com os que viveram mais para si mesmo do que para os outros? Essa aqui eu vou passar, porque essa aqui eu acho que é importante a gente passar, deixar essa aqui para frente, porque se a gente comentar lá na frente, a gente fala. O que ocorre com os desencarnados criminosos, caluniadores, tiranos, viciados, desequilibrados do sexo? Essa pergunta é muito importante, porque tem muita gente que sai daqui com esses débitos de consciência e chegam do lado de lá. Criminosos que mal ressarciram os débitos, responde André Luiz, contraídos, instados, provocados pelo próprio arrependimento, plasmam, geram em torno de si mesmos as cenas degradantes em que arruinaram a vida íntima. Então ele vai causar no outro, em si mesmo, o que ele causou no outro. Da mesma forma, os caluniadores vão padecer aquelas memórias das vítimas, também aqueles que governam a mão de ferro, vão sofrer também os golpes que desferiram nos outros em si mesmo, ou seja, é dando que se recebe. Só que isso fica evidente no mundo espiritual, tanto quanto os viciados de toda sorte, eles experimentam agoniada insatisfação, como ocorre com os transviados do sexo. Portanto, as vítimas do remorso padecem por tempo correspondente às necessidades de reajuste, larga internação em zonas compatíveis com o estado espiritual que demonstram. É ali que vão purgando, é ali que vão limpando esse processo. Tão logo revelem primeiros sinais de positiva renovação para o bem, registra o auxílio das esferas superiores. Foi o que aconteceu com o próprio André Luiz. 8 anos depois, quando ele conseguiu renovar-se, fazendo uma prece, ele foi atendido. Então, pessoal, eu quero passar aqui agora para as reflexões, para que a gente possa entender. Nós fizemos aqui umas pinceladas para dar elementos para a gente conversar. Para que a gente possa entender o chamado que esse espírito que está lá no livro Memórias de um Suicida, ele era o responsável por um campo de trabalho, que era um manicômio para recuperar suicidas. Ele dá uma advertência importantíssima, e eu achei que ela é conveniente para nós aqui. Ele diz assim, presta atenção nisso que ele falou, é o Pai João, como ele se intitula. Acautela-te por isso mesmo, ó homem. Sendo tu por direitos de filiação fadado à glória divina no seio da eternidade, não poderás fugir aos serviços da evolução, que é imprescindível faças dos movimentos de ascensão próprios da tua natureza, a fim de que atingires a órbita de que descendes. Do Pai viemos, para o Pai voltarás. Sede perfeitos, como disse Jesus. E nesse longo trajeto, que te será indispensável, é a evolução, temos que passar pelas experiências, quantas vezes infringires os dispositivos que determinam a harmoniosa escala da elevação, tanto sofrerás os efeitos da dissonância que criaste, contrariando a lei a que está sujeito como criatura de um ser perfeito. Cuida de ti, convoca ele, enquanto é tempo. Enquanto estás a caminho do trajeto normal, aquela dor, evolução suave, que te solicitas apenas realizações beneméritas, fazer o bem, nada mais do que isso é o que te solicita essa lei. Não vá a dor visitar-te, obrigando-te a estágios penosos, por negligência tua no cumprimento do dever, forçando-te a lixiviar, a lavar a consciência com as reparações inapeláveis, a par daquelas realizações que nós precisamos todos fazer. Aprende com teu Pai Altíssimo, que tão bem te prendou para a glória do seu reino, o amor e o respeito ao bem. Veja que ele coloca o bem com B maiúsculo. Base inconfundível em que te deverás apoiar para atingires a magnífica vitória que és convidado a concretizar em honra de ti mesmo. Felicidade que, por lei, é apanágio do teu espírito imortal, é inerente a você. Trata, pois, de modelar teu caráter, abrilhantando de virtudes essa alma que deverá refletir em algum dia da eternidade a imagem e a semelhança do seu Criador, quando essa alma dirá, como Jesus diz, eu e o Pai somos um, pensará e sentirá como o próprio Pai pensa e sente. Para a consecução de tão glorioso alvo, foi-te concedido pelo céu magnânimo
o modelo ideal, o instrutor insuperável, capaz de guiar-te à culminância do destino que te é reservado. Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Ama-o, segue-o, imita-o e alcançarás o reino do Altíssimo. E o próprio Senhor Jesus, gente, nos diz: e depois e aprendei o que significa misericórdia, quero, e não sacrifícios. Porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Lembra que nós habitamos um mundo de expiações e provas. Nesses mundos existem pecadores e não justos. Todos nós somos convidados para seguir Jesus, para que não tenhamos que sofrer sacrifícios, e sim o suave jugo que ele nos oferece. É isso aí, minhas amigas e meus amigos, estamos aqui preparados para conversar um pouquinho. Desculpa pelo prolongar do tempo aí. Está fechado. A gente agradece pelo desafio da exposição, que em tão pouco tempo, para um conteúdo que nós poderíamos ficar muitos dias, né, falando, conversando sobre esse tema. E obrigada por aceitar o desafio e trazer com uma objetividade que traz o norte para que nós possamos estudar, inclusive pelas várias obras citadas. É interessante a gente observar que quando a gente fala dor, sofrimento, enfermidade, a gente traz uma perspectiva de insuperabilidade, de permanência, porque quem está em sofrimento, 1 minuto pode parecer meses. E para quem está nesse processo, a perspectiva de otimismo e de superação, ela é muito difícil. E não por acaso o Evangelho segundo o Espiritismo, eu até dando uma olhada aqui, eu fui no índice geral, lá no finalzinho, e, Max, é muito interessante, porque a codificação ela é tão preciosa que ela traz aquilo que é nosso ao nosso encontro. Sabe quantos itens, né? Não é uma coisa da gente contar e tal, mas os itens que tem falando de sofrimento no índice geral vai para quase 3 dezenas. O que significa dizer que em vários momentos a espiritualidade superior, nos vendo nas nossas dificuldades, ela viu como um tema necessário para que possamos entender e assim superar. E isso precisa ser observado por nós, porque a gente tem que estudar para poder superar, né? Isso mesmo, e veja só, se você tirar o capítulo 28, que é o capítulo de coletânea de preces, o capítulo mais longo é exatamente o que fala das aflições. É o capítulo em que você vai falar de aflições, que entra logo depois, é o capítulo 5, se não me falha a memória, que vai falar das aflições. Perceba lá, ele é o mais longo de todos depois do capítulo 28. Por quê? Porque o mundo que nós habitamos, as nossas necessidades ainda são nesse campo. Como o próprio Espírito disse, nós estamos a braços com as misérias humanas. Porque estamos ainda, vamos dizer, no processo de regeneração. Nós estamos fazendo a transição planetária gradualmente, né? Ela vem sendo feita ao longo de muito tempo. Desde que Jesus chegou, já se deu os pródromos da transição, mas ela foi acelerada a partir do século XVIII, final do século XVIII, e está sendo acelerada nesse milênio. Então, essa transição planetária, ela vai proporcionar uma mudança de tipo de mundo. Vamos sair do mundo de expiações e provas, onde essas misérias são notórias, o mal prevalece, o mal sobrepõe ao bem, para entrar no mundo que se chama de regeneração. Ainda não é um mundo perfeito, o próprio não está dizendo, regeneração. Vamos a ter a necessidade da expiação, mas não essa expiação sofrida, como a gente vê aqui no mundo de provas e expiação. Mas essa situação, ela é gradativa, é como um degradê, você vai percebendo pouco a pouco. Se já tem gente que já está entrando na regeneração, tem gente que ainda está lá atrás, mais perto do mundo primitivo. E é esse movimento de diferenças entre pessoas que permite que nos ajudemos uns aos outros. Então, quando você está nessa situação de sofrimento, é muito difícil, por exemplo, você se socorrer sozinho, porque, primeiro, às vezes você nem consegue fazer uma prece tamanha a imposição que a dor está te causando. E aí, você, às vezes, precisa da intercessão de alguém em seu favor, que vai conseguir ajudar. Eu vou
pedir liberdade aqui para contar, eu tive dengue esses tempos agora atrás, poucos dias atrás, e teve um momento que eu falei assim, puxa, o negócio está muito feio, né? Eu cheguei a conversar com o meu benfeitor, eu falei assim, meu amigo, já está na hora de ir, o negócio está meio apertado, aqui eu estava brucuchu, com três, já tinha 2 vezes no hospital. Aí ele falou, eu senti o toque dele, falou assim, meu filho, vamos trabalhar? Aí eu percebi que, obviamente, o campo que a gente tem que buscar é extrair as energias que a gente tem dentro da gente, mas com o amparo dele. Ele me ajudou a acordar isso em mim. Eu estava quase me entregando, porque a dor realmente é avassaladora, mas você tem recursos adicionais que você às vezes não se dá conta. Por isso que Jesus disse, vós sois deuses, né? Podeis fazer tudo que eu faço e mais. Mas isso depende da vontade, depende do esforço, depende da disciplina. Mas a prece é sempre o caminho de aproximar o sofredor daquele que pode aliviar um pouco o sofrimento. Lembra de Jesus? Vinde a mim, vós que estáis aflitos, eu vos aliviarei. Ele não promete que vai te curar, mas ele alivia. E te aliviando permite que você comece a encontrar saídas para aquele mecanismo que você está sendo submetido. Né? Lânio, esse exemplo que você deu de você mesmo, ele é muito apropriado. Nós ficamos muito com o olhar de que o mundo de regeneração ele está por vir, mas é importante que nós possamos acender em nós essa regeneração, porque ele será formado a partir do conjunto o conjunto em que nós integramos, que ele vai constituir esse alvorecer numa perspectiva positiva. E atentar-se para isso é buscar que floresça em nós esse bom ânimo, para que possamos superar essas enfermidades, que são as mais diversas, e num ponto que você colocou muito bem, em nenhum momento as enfermidades elas ficaram evidentes que são do corpo físico, mas as maiores são aquelas dores da alma. E aí a gente precisa ter esse olhar de regeneração íntimo, para que a gente possa avançar na individualidade e assim ir reverberando quem está próximo e ir numa crescente. Perfeito. Você falou do bom ânimo, né? Lembra de Jesus, né? Tendes bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, o nosso mundo de expiações e provas também nós temos que vencer. E arregimentar forças de dentro é da nossa responsabilidade, né? Mas nunca sozinhos, somos sempre amparados. E sim, a gente sabe que as dores físicas nada mais são, na sua esmagadora maioria, do que o externar das dores da alma, né? Você está apenas projetando no corpo físico o que você carrega lá dentro da alma. E carregar a dor que você não consegue lidar com ela dentro de você é o que se chama de falta de paz. E quem vive sem paz é uma pessoa que sofre muito. Então, qualquer que seja o desvio que você tenha cometido diante das leis de Deus, isso acarreta em você uma insatisfação, um desgosto por si mesmo, que você vai acabar tendo que se modificar de uma forma ou de outra, porque você não consegue viver com isso, porque isso não é da sua natureza, você foi criado para ser feliz. O Pai não nos criou para sofrer, para poder... Lembra de Jesus, misericórdia quero. Ele não quer que você tenha sacrifício, mas nós é que criamos o sacrifício para nós mesmos. Então temos que com isso na consciência e nos livrar daquilo que criamos e não criar novamente, não repetir erros, né? E quando a gente coloca essa perspectiva do bom ânimo, a doutrina espírita e o próprio evangelho, ele vem nos orientando a respeito da importância da prece. Esse autoencontro que conseguimos por meio da prece. E o quanto ela é salutar no nosso refazimento e experienciar consigo mesmo num processo de solidão, solidão no sentido de que estamos ali, eu comigo, numa perspectiva que eu não preciso mostrar para ninguém, mas estou percebendo que esse movimento eu posso fazer comigo mesmo, me possibilitando a serenar.
A doutrina, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz no final uma coletânea de preces e para as mais diferentes situações. E quando ele coloca, inclusive, porque a dor, o sofrimento, ele vem numa perspectiva, assim como você falou, para quem está encarnado e desencarnado. E ele coloca lá, para as almas sofredoras. Estaremos sempre precisando, nos dois planos da vida, da prece. A prece é um momento em que nós buscamos Deus e Ele jamais deixa o seu filho sem receber o consolo, né? Se a gente falar em prece, eu me lembro, por exemplo, do livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, que logo no capítulo 1 aparece Evelina fazendo uma prece pela família, né? A mãe tinha desencarnado e a madrasta estava ali, estava com problema, o menino, Julinho, também iria falecer, quer dizer, eles estavam vivendo um drama, tinha falecido, complicadíssimo na família. E ela fez uma prece que é exatamente a prece que temos que fazer, a do coração. Quando a gente entra nessa atitude de entrar no quarto íntimo, como você colocou, e aí sim, humildemente nos reportarmos a Deus e pedir amparo. Ela, na verdade, fez a prece para a mãe dela, né? Mas a prece dela foi uma prece que André Luiz chamou de refratada. Foi parar lá na colônia espiritual, onde ela estava, antes de nascer, e lá foi a base do trabalho de todo o livro. Eles pararam o que estavam fazendo e começaram a montar o projeto de socorro para ela e para a família dela. Então veja o poder da prece, quando ela é feita sentida e quando ela é feita com interesses do espírito, e não com interesses materiais, né? Então a gente precisa lembrar disso. Isso é uma das faculdades, uma das disponibilidades, uma das disposições que Deus nos deu gratuitamente. Você pode lançar a mão quando precisar. Então, se nós vamos ser alcançados por um determinado sofrimento, por uma determinada dor, vamos nos lembrar, é necessária para a nossa depuração. Não podemos, vamos dizer assim, falar mal da dor ou colocar a dor como se fosse algo maldoso. Não, a dor é necessária. Então, a prece vai me ajudar a adquirir forças para poder enfrentar aquela travessia necessária. Mas não vai me afastar da dor, porque a dor é necessária para o meu próprio processo de progresso. Então, nunca pedir malsinar a dor, ao contrário, abençoar a dor e pedir forças a Deus para poder superar essa travessia de que necessitamos. E se isso é feito com o coração, é como Jesus disse, vinde a mim, já suaviza. Você não sente a dor como algum rebelde que sente a dor muito mais intensamente, porque está caminhando contrário às leis de Deus, contrário à vontade de Deus, contrário àquilo que é natural. E isso lhe custa na economia da sua própria dor, né? Então, é muito bom esse capítulo, por isso que o capítulo 28 é o mais longo. Tem prece, como você disse, para todas as situações. Nós não temos o hábito de fazer, não conseguimos, não importa o jeito que façamos, mas lá tem orientações, e essas orientações, quando usadas, elas nos facilitam muito a chegar mais próximo da onde precisamos, que é de Deus. E aqui o Evangelho, ele traz também até a hipótese, né? Traz um item da rebeldia. A gente se colocar também em reconhecendo, estar num processo desse, mas se mostrar, Senhor, me ajuda, e se colocar diante desse desafio em que a gente se vê tocado, com dificuldades, não compreendendo, mas pedindo ajuda para que possa serenar intimamente a casa que nós habitamos por meio dos nossos sentimentos, emoções, pensamentos e vibrações, para a gente poder fazer um terreno fértil e avançar com todos esses processos para bem dizer as nossas dores. Não é isso, Max? Exatamente. Bem dizer, e vou te dizer mais, pode impactar em algumas pessoas, mas ter gratidão por elas, porque são elas que nos corrigem e nos reeduca a atividade mental, como nos ensinou o André. Se pensávamos de um jeito, nós somos, pelo mecanismo da dor, constrangidos a mudar o tipo de pensamento. Se nós não tivéssemos ela, continuaríamos pensando do mesmo jeito sempre, estaríamos em perpétuo erro. Mas como ela vem nos acordar, despertar a consciência, nós aí passamos a ter outros modos de ver a vida e, com isso, ter
o movimento da própria paz construída intimamente, que é a meta fundamental, a plenitude da vida, né? O reino de Deus. E isso não pode ser desconsiderado. Então, quando a gente lembrar da dor, não só ela deve ser abençoada, nós temos que ter gratidão a Deus por nos acordar, porque por nossa própria conta não nos acordaríamos. Então, gratidão, Senhor, e me dê forças para poder aproveitar essa oportunidade que o Senhor está me oferecendo para a minha regeneração. Então, isso é um movimento de quem está humilde, de quem reconhece que é a criatura e não o Criador, de quem reconhece que é falível, que está submetido a várias situações que não tem controle. Logo, precisa da ajuda superior. Max, a gente, para poder finalizar as suas considerações, desde já, nosso muito obrigado por você conosco, que seja o primeiro encontro de muitos, tá? Ok. Nos lembramos quando Jesus subiu e fez aqui naquela montanha o sermão, e ele vai dizer em determinado momento das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que sofrem, os que choram, porque serão consolados. Somente serão consolados aqueles que entenderam o sentido desse sofrimento depurativo, limpador, aquele que tira as sujidades que a gente colocou naquilo que foi criado puro, que foi criado simples. E aí a gente entende o motivo da gente ser bem-aventurado. O que é bem-aventurança? É uma alegria inextinguível, uma alegria suprema. E a gente está supremamente alegre nesse momento. Por quê? Porque depois dessa passagem, nós seremos leves novamente e estaremos com o coração em paz. Então, bem-aventurados aqueles que sofrem, aqueles que choram, porque serão consolados. E o consolo é a certeza de que voltou a ser parte de um todo, voltou a estar com o Pai. Max, nós temos várias obras subsidiárias em que a gente vê a psicologia à luz da doutrina espírita dando um suporte, mas nunca é demais lembrar das obras básicas, como o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma fonte de riqueza e que possibilitou todas essas outras obras. Fonte primária dos nossos estudos, das nossas pesquisas, para que a gente possa, com ele, encontrar também esse caminho, a importância dele de forma evangélica, nos estruturando a moral para a gente caminhar. Muito obrigada, nós agradecemos a todos. A Ana fala, muito obrigada pelas palavras, a Eliane manifesta sua gratidão, e a todos que estão aí conosco, o nosso muito obrigada, que nós possamos no próximo domingo nos encontrar novamente para o Diálogo ao Coração, trazendo a doutrina espírita como ponto central de todas as nossas conversas, e que possamos assim permanecer em paz, uma boa semana, e sigamos. Nosso até mais, e estamos juntos na semana que vem. Muito obrigada. Muita paz.